Meus amores, vocês, uma boa noite a vocês, né? E perder essa carinha, porque Jesus já falou comigo hoje, né? E o que ele falou, eu tô um pouco mesmo, ele abriu meus olhos, né? Que tanto ele, tem muitas pessoas também por aí, né? Estão com negligência com ele. Coisa que nós não devemos fazer é negligenciar a palavra dele. Jesus as porta. E a gente o quê? Com falha perante a ele. Nós não podemos fazer isso. Jesus vem, Jesus nos deixa. E eu jamais quero ficar nessa terra sem ele. Entendeu, meus amores? Aí some o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Aí desaparece Jesus. O que será das pessoas na face da terra? E esse dia é dia de trombeta. Como será as pessoas que se forem e as pessoas que ficarem, né? Bora, meus amores, ler pra ver se eu consigo. Mas, meus amores, é verdade. Nós temos que o quê? Conversar mais com Jesus, pedir mais o quê? Que ele nos ajude, nós permanecer o quê? No caminho dele, nós fazer o quê? A vontade dele, para quando ele vir, nós subimos junto com ele, não ficamos nessa terra, ou então saímos dessa terra para outro campo, né? E encontrou com Nicodêmio. Havia entre os fariseus um, um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Eis, eis, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, ele chamou Jesus de mestre, né? Rabi, bem sabemos que tu é, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes de, de Deus, de Deus, se de Deus não for com ele. Meus amores, vocês estão vendo aí? A gente tem muitas pessoas o que reconhece que Jesus é o que é o filho do Deus Altíssimo. Tem muitas pessoas que reconhecem, mas também tem pessoas que reconhecem, mas ao mesmo tempo não acredita, não confia. Olha a resposta de Jesus, né? Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você está vendo aquela parte que eu sempre falo para vocês? Sobre o que? Se nós não nascemos de novo, de maneira nenhuma nós podemos herdar o reino dos céus. Nós temos o que? Que nascer ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Jesus não fez o sacrifício? Jesus fez o sacrifício, está estendido no mundo inteiro. Para quem acolher ele, né? Continuando o versículo. Disse-lhe Nicodemo: como podemos um homem nascer sendo velho? Meus amores, Jesus sempre fala as coisas por palavra, mas assim mesmo as pessoas não entendem. Então, se Jesus não estava falando do nascimento do nosso corpo, Jesus estava falando de nascer uma nova pessoa, morrer aquela pessoa velha do pecado, das corrupção, para ser o que? Uma nova pessoa. Só assim nós poderemos herdar o reino do céu. Disse-lhe Nicodemo: como podemos um homem nascer sendo velho? O que Jesus respondeu para ele? Pode, porventura, aqui é Nicodemos ainda. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, meus amores, vocês veem que pelo que Nicodemos falou com Jesus, ele não entendeu nada da mensagem que Jesus passou para ele, entendeu, meus amores? Talvez também até a gente hoje ainda não entenda, né? Que quando Jesus disse, de modo nenhum, maneira nenhuma nós herdamos o reino do céu se nós não nascer de novo, então Jesus está falando de quê? Se aquela pessoa não tiver arrependimento de pecado. Naquela cruz, aquele homem que estava vizinho a Jesus, ele não clamou misericórdia, ele não pediu perdão a Jesus dos pecados, que Jesus tivesse compaixão dele, Jesus não disse,
Jesus não falou que na mesma hora ele estaria no paraíso junto com Jesus? Então, sim, meus amores. Continuando. Res- Jesus respondeu, na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus amores, como eu sempre falo para vocês nos meus vídeos, como Jesus falou, se as pessoas não nascerem de novo, o espírito, a alma, então, para ser uma nova pessoa, não é do reino do céu. Estou agora lendo uma parábola inteira para vocês sobre esse versículo, eu sempre falo com vocês. Eu falo só o textinho, né? Então, e falo abertamente, Jesus está falando, está explicando aqui. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meus amores, nós temos que nascer o que? Novamente em Cristo Jesus. Entendeu, meus amores? Jesus não disse, eu sou o pão da vida? Então, quando a gente come do corpo dele, bebe do sangue dele, nós fazemos o quê? Comer do corpo para o quê? Temos vida eterna com ele. Beber do sangue é para o quê? Limpar as nossas vestes, nós ser o quê? Uma nova pessoa em espírito, né, meus amores? A matéria continua sendo a mesma, não podemos o quê? Renovar a nossa matéria, mas o que? A nossa alma, o nosso espírito deixar de fazer certas coisas, nós podemos, entendeu? É isso que o nosso Pai Jesus tanto que fala sobre nós, ele combate isso, que é o que? A vida do pecado. Quando Jesus, quando aquele povo queria matar aquela mulher porque foi pega em adultério, então, o que foi que aconteceu? Jesus disse, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra nela, porque ela estava em pecado, ela estava sentenciada à morte. E então, todo mundo tinha pecado, não teve um que teve coragem de jogar uma pedra nela. Por quê? Porque estava todo mundo com pecado. O único que não tinha pecado era Jesus, e Jesus resolveu o quê? Perdoar ela. Então, se do mesmo jeito a gente está o quê? Com pecado, mas se a gente se render aos pés dele e pedir perdão a ele, ele perdoa nossas falhas, nossos pecados perante a ele, perante o nosso Pai. Mas se haver o quê? Arrependimento verdadeiro, entendeu? Aquele povo que não teve coragem de atirar pedra porque estava com pecado, do mesmo jeito é hoje. Não mudou, continua o povo com o quê? Com pecado. Entendeu? Bora lá, meus amores, mais um. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito nascer, saiu vós, és nascido de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Meus amores, você está vendo que quando Jesus se trata aqui, o vento é igual ao nosso espírito. Tu sabe que tu tem um espírito, eu sei que eu tenho um espírito. Mas quando Jesus trata aqui desse versículo aqui, Jesus está falando do nosso espírito. Vocês prestem atenção que o vento, a gente não sabe nem de onde é que o vento vem. A gente sabe que o vento vem, sabe que o vento vai, mas não sabe para onde que ele vai, não sabe de onde é que ele veio, só sabe que ele trisca no nosso corpo, né? Então, do mesmo jeito é o nosso espírito. Então, ó, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, meus amores, nasceu do Espírito, né? Então, meus amores. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Vamos ver o que Jesus respondeu? O Nicodemo continua interrogando Jesus, né? Bora lá? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre
de Israel e não sabes isto? Glória a Deus. Bora continuar Jesus falando. Na verdade, vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais e nosso testemunho. E vós falei de coisas terrestres e não credes e não credes. Como credes se vós falar das celestiais? Então, meus amores, se as coisas que acontecem na face da terra, o povo, o ser humano não acredita, Jesus está dizendo aqui que vai voltar. O povo não acredita, avalie. Se a gente, como eu, às vezes, eu abro a boca e falo das coisas de Jesus, né? Que Jesus aparece em sonho pra mim, que Jesus já mostra assim no céu pra mim. Eu filmo, eu já fiz, mostrei pra vocês, mas muitas pessoas têm incredulidade. Por isso que Jesus está fazendo o quê? Jesus está aparecendo pra mim, sim, mostrando coisas pra mim, mas em sonho. Por quê? Porque eu filmava e eu postava pra vocês. Não é? É por causa da incredulidade. Jesus disse que um profeta, ele nunca é bem recebido na tua terra. E Jesus falou que os milagres que ele fazia lá, se ele fizesse naquele canto onde ele estava ficando, acho que era em Jerusalém, o povo que se arrependia e cria nele. Mas então, mas não é assim desse jeito. O povo não endurece o coração mesmo, não quer crer, não quer acreditar. Tá aí, Jesus está escrito aqui que Jesus o quê? Jesus vai voltar. E tem uns sinais, as pessoas estão vendo os sinais. Tem escrito que Jesus vai voltar, mas o povo não vai acreditar. Só vai acreditar quando ver Jesus. Aí vão se arrepender, como tem escrito nas Santas Escrituras. Por que tem escrito que todas as tribos da terra vão se lamentar? Por quê? Porque vocês viram, mas vocês não creu. Porque vocês viram, não, porque vocês ouviram e viu os ensinamentos dele. Você viu aqui nas Santas Escrituras os ensinamentos, você ouviu as pessoas falando, mas vocês não creu. Então, aí quando vocês verem, vocês vão crer. Mas o que? Não vai ter aquela mesma oportunidade que o que? Que aquele discípulo de Jesus teve, Tomé. Vocês veem que Tomé também não acreditou em Jesus, não. Ele só acreditou em Jesus no quê? Quando ele viu Jesus. E Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que não veem e creu. Entendeu? Aí ele chegou para Tomé e disse: Tomé, toca aqui no meu peito, toca aqui nas minhas mãos. Para ele acreditar que era Jesus mesmo, de carne e osso, nosso Salvador maravilhoso. Continuando aqui. Se vós falo de coisa terrestre e não credes, como credes se vós falar das celestiais, meus amores, das celestiais. Então, meus amores, é uma incredulidade medonha. Se eu fosse a mostrar as coisas que eu já filmei, assim, que Jesus me mostrou, as coisas que eu entendi também, que eu fosse falar pra vocês não acreditariam. Entendeu? Meus amores. Então, mas eu acredito, eu creio. Por quê, meus amores? Porque Jesus veio, Jesus morreu, padeceu por nós. Eu creio em Jesus Cristo, meu Rei, meu Salvador. Agora tem pessoas que não acreditam, que não creem. Vão crer quando o quê? No dia que vê. No dia que vê vão se prostrar, vão dizer que querem ir com ele, que aceitar ele. Mas esse dia é o dia de quê? Como eu sempre falo pra vocês nos meus vídeos. É dia de quê? Da trombeta. Quem teve a sua chance, teve a sua chance. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Jesus disse que a volta dele seria igual no tempo do quê? Do dilúvio. Por quê? Porque no dilúvio ninguém creu, igualmente está fazendo agora. Muitas pessoas o que não estão levando a sério que Jesus está dizendo que está voltando, que Jesus está voltando, que o povo se ajeite para ir com ele. E o povo com incredulidade, sem querer ir, sem querer se achegar a ele, sem querer deixar a sua vida pecaminosa. Então, e aí? Quando vocês verem, vocês vão se arrepender e vão querer ir. Aí vai ser igual aquele, como eu falei para vocês do dilúvio. No dilúvio foi do mesmo jeito, vai ser do mesmo jeito agora. Noé pregou. No dia do acontecimento, Deus veio e fechou a porta, selou a porta. Ninguém entra, ninguém sai.
E o povo começou a bater, o povo viu que ia morrer mesmo, começou a bater. Então, morreram tudo e nenhum foi salvo. Sabe por quê? Porque teve pregação antes do dia do acontecimento. Teve o quê? Que as pessoas escutassem, que se voltassem para ele antes do dia do acontecimento. Não esperaram primeiro ver para acontecer, para pegar, para poder o povo se arrepender e voltar para ele. Então, é como eu falei para vocês. Tomé teve uma oportunidade. Aquele homem que estava na cruz do lado de Jesus teve uma oportunidade. Agora não é o mesmo caso do arrebatamento. Vocês devem meditar nisso. Ah, Jesus é amor. Sim, ele é amor, mas ele é justiça. Esse dia é dia de justiça. Se é dia com trombeta, é dia de justiça. Por que vocês não meditam? Tô brigando não, tô só explicando assim ao pé da letra. Então, meus amores, a vinda de Jesus é um dia de quê? Com trombeta. Entendeu, meus amores? É isso que eu sempre tento avisar pra vocês, conversar com vocês. Porque do mesmo jeito que eu vi Jesus, o vestido, vi Jesus completo, viu assim uma carreira de anjo do lado dele. Vou soltar o sonho pra vocês agora, já tô falando. Então, do mesmo jeito que eu vi Jesus, vocês vão ver. Igualzinho, todos vocês, não tiro ninguém. Todos vocês, até os que já morreram, que fizeram isso com Jesus, vão ver Jesus. Para você ver o tamanho da glória do nosso Pai, de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. Entendeu, meus amores? Ó, continuando aqui, que senão não termina, né? Mas, meus amores, tudo que eu tô conversando com vocês é que tá nas Santas Escrituras. Não tem uma coisa que eu esteja abrindo a minha boca que não esteja nas Santas Escrituras. Tá tudo nas Santas Escrituras. Ó, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, meus amores, Jesus estava onde? No céu. Jesus desceu e subiu de novo, e vai vir de novo. Meus amores, é muito... O homem maravilhoso. Jesus é o que? Amor, sim. Mas também tem tempo de quê? Tem tempo de justiça. Por causa de quê? Por causa do que as pessoas fizeram. Entendeu? Muita idolatria. O povo não se arrepende. O povo de Israel, tem uma maioria deles, não se arrependeu não. A nação vive sofrendo, padecendo, pagando o preço, mas não se chega aos pés de Jesus. Só por orgulho. Só por quê? Por falta de juízo. Vou falar logo assim, meus amores, ó, eu tô falando assim, sabe por quê? Porque Jesus veio. Jesus estava no meio de vocês. O meu Pai habitou em Jesus. O Pai e o Filho habitou no meio de vocês. Então, Jesus mesmo disse que se fosse em outra geração, em outro povo, o povo amava ele, queria ele. Nós nem deixava ele sair da face da terra mais. Entendeu, meus amores? Então, meus amores, e o povo de Israel teve e até hoje ainda ignora Jesus. Por quê? E outra coisa, enquanto o povo endurece o coração, mais vem. Mas o que? Jesus não está fazendo nada não. Pelo que eu entendi das Santas Escrituras, Jesus está deixando os acontecimentos acontecer até o dia de vocês chegarem o quê? Pedirem misericórdia. Jesus disse: eu só voltarei quando o povo de Israel aprender a se humilhar e a clamar por mim. Então, enquanto vocês não abrirem a boca, vocês vão ficar na peia. Quando você reconhecer o meu Pai, o Deus de Israel, nosso Pai, Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus é o Messias, aí Jesus vem. Quando vocês aprenderem o que? A clamar por Ele. Entendeu, meus amores? Ó, deixa eu terminar de ler o versículo e vou soltar o sonho e ainda vou soltar também o versículo que tem tudo a ver com o sonho, tá bom? Que é o sinal da vinda de Jesus. Ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, meus amores, Jesus já foi levantado lá na cruz do Calvário, para todas as nações, para todo o povo ver e saber. Os que viu, os que não viu. Então, eu vi também, né, meus amores? Por quê? Porque Jesus apareceu para mim em sonho. Entendeu, meus amores? Mas não foi só em sonho, não. Jesus apareceu assim pra mim, que mostrou as vestes dele passando por perto de mim. E então, mas sabe por que Jesus faz isso? Porque ele sabe que eu creio nele, sabe que eu acredito nele com a minha alma, entendeu, meus amores? Que eu confio nele, eu amo Jesus de Nazaré, meu Salvador. Ó, deixa eu continuar aqui.
É para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se as pessoas que não crerem nele vão o quê? Perecer. Ó, porque Deus amou o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por isso que eu sempre falo com o povo, sem Jesus não existe salvação. Sem Jesus vocês estão longe da salvação, vocês estão longe da vida eterna, para sempre no céu junto com ele. Por isso que eu digo, meus irmãos, sempre eu falo nos meus vídeos, tem que haver arrependimento, tem que haver o que? Reconciliação entre vocês e o nosso Pai. Entendeu? Meus amores, quando eu falo só vocês, você está pensando que eu também não me reconcilio todo dia com ele, não, é? Eu morro de medo de ficar nessa terra e dele vir e não me levar. Por causa de quê? Por causa do meu coração duro, porque eu não vou pedir perdão a ele. Eu peço perdão todo dia a ele. Meus amores, eu boto o rosto no chão para pedir perdão a ele. Eu boto o meu rosto no chão, nos pés dele, peço perdão a ele. Por quê, meus amores? É ele o nosso Pai. Por quê, meus amores? O amor que ele tem por nós. Olha o que eu acabei de ler para vocês. Ele amou o mundo, ele amou as pessoas de uma tal forma que ele deu o único filho que ele tinha, né? O seu filho que é unigênito, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus enviou o seu filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus amores, a nossa salvação já veio, já vai voltar de novo para nos buscar. Se tu tiver acolhido a salvação, tu tiver aceitado Jesus, procura uma igreja. Chega lá no pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu salvador. Eu não acolhi esse sacrifício ainda não. Eu quero acolher, quero me batizar nas águas, quero comer do corpo dele, quero beber do sangue dele para poder ter vida eterna. Então, enquanto tu não chegar a fazer isso, tu não tem parte com Jesus e nem tão pouco no reino do céu não, entendeu? Deus mandou, Deus nos deu uma oportunidade. Agora o que? Cabe a nós o que? Se chegar a ele, entendeu? Ele fez, tá feito. Mas cabe o que? Nós o que? Acolher. É como eu sempre falo pra vocês, né? Que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se vocês verem aí, meus amores, vou encerrar o versículo. É assim, vou encerrar todinho, né? Ó. Vocês viram que Deus deixou muito bem claro. Ó, eu vou repetir de novo, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus amores, olha as oportunidades que as pessoas estão jogando fora. De quê? De crer em Jesus. De quê? De ter uma oportunidade com Jesus, com o nosso Pai. E Deus deixou aqui bem claro, né? Bem explicado mesmo a humanidade, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, peraí, ó. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a sua obra eram mais. Então, a luz veio ao mundo, mas o povo ama mais o que? O povo ama as trevas e odeia a presença de Deus, a luz que há em Jesus. Jesus é uma luz, vocês sabem, uma luz assim mais forte do que o sol. Então, essa luz mais forte do que o sol, o que ela quer dizer? Ela é Jesus. As pessoas que jogam fora Jesus pelas trevas. E quando estiver nas trevas, não vai querer estar nas trevas, vai querer estar com Jesus. E o que? Não vai mais nem ver nem a cor do sol. Porque, meus irmãos, está escrito nas Santas Escrituras. Não tem nada que esteja escrito que eu não passo para vocês nos meus vídeos. Toda vida eu passo para vocês, passo o versículo,
Eu vou bater a foto daqui e vou colocar no cantinho da tela para vocês lerem também. Entendeu? Para vocês verem o risco que vocês estão correndo de jogar uma de vocês para todo sempre, enquanto que em treva. Deus me defenda. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou repetir esse versículo de novo, ó. É João 3 e o versículo 19, ó. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Então, as pessoas não deixam de fazer as suas iniquidades para poder viver uma vida plena com Deus enquanto esperando por Jesus. Não deixa, não pretendem fazer isso. Mas Jesus está chamando, mas Jesus está convidando, mas Jesus está o quê? De vez em quando indo a vocês, mandando chance, mandando oportunidade. Entendeu? Falta dois versículos. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Vocês veem? Jesus deixou bem explicado. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então, quem pratica a verdade, quem ama a verdade, quem gosta de fazer as coisas certas, vem para o que? Para a luz. E é a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então, meus amores, é isso que a gente temos que fazer. Entendeu? Para que nossas obras sejam manifestadas, a presença do nosso Pai, o amor dele, entendeu? Meus amores, encerro essa parábola inteira para vocês. E eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou bater uma foto aqui, vou colocar no cantinho da tela para vocês lerem, tá bom? Meus amores, porque para mim não só meditar, para mim não meditar só, vocês meditar também, vocês lerem junto comigo. Eu li e fiz o vídeo para vocês, mas também dá para vocês lerem. Vocês abrem assim o vídeo, né, e vocês lerem. Abre o vídeo, na partezinha da folha que eu vou colocar aí, vocês abrem ela e vocês lêem. Cada versículo desse aqui, Jesus explica algo da nossa vida. Cada versículo desse aqui tá falando de quê? Da gente transformar a nossa vida. Entendeu? Meus amores, para o quê? Para nós estar no céu. Não entra lá no céu, não entra em iniquidade, pecado, não. Entendeu? Meus amores, Jesus veio para a terra e habitou entre nós. Mas Jesus o quê? Veio o santo e voltou o quê? Santificado e santificado e ainda voltou justificado. Entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Fui. Desculpa essa cara aí, porque quando Jesus fala comigo, né, eu fico sentida mesmo. Eu choro porque ele me toca. Toda a vida de Jesus foi assim, né? Quando ele chega pra mim, quando começa a falar comigo, eu sinto. Então, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Sente a presença dele também. Chama a presença dele. Conversa com ele. Dá atenção a ele. Pede pra ele orientar o que é que precisa acertar na vida de vocês. Pra quando Jesus vir, vocês subirem junto com ele. Entendeu, meus amores? É isso que a gente precisa, o quê? De vocês ter comunicação com ele. Jesus não é um rei que ele fica ausente das pessoas, não. Pior coisa que era a dificuldade da gente ter a nossa salvação, se Jesus fosse um rei orgulhoso, então um rei que não se importasse com a humanidade. Mas Jesus se importa. Jesus vai para aquelas pessoas doentes, Jesus vai para aquelas pessoas que estão presas, Jesus vai para aquelas pessoas que estão precisando, que estão necessitadas, que estão passando dor. Jesus sempre presente. Jesus não é um rei, daqueles reis que fica ausente, não. Se vocês se chegarem a Jesus, pode ter certeza que Jesus se chega a vocês. Nem fique pensando que Jesus vai virar as costas para nenhum ser humano, que Jesus não vira, não. Agora o que? Jesus quer um coração verdadeiro. Vocês veem que Jesus sempre fala, na verdade vos digo. Então, tem que ser o que? Verdadeiro, tem que ser o que? Franco. Entendeu, meus amores? Para o que? Agradar o nosso Pai e agradar Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Entendeu? Meus amores, eu acho que eu conversei um pouquinho com vocês, né? Então, meus amores, o que a gente fazer para agradar Jesus, para chamar a presença dele para a nossa vida,
para chamar a companhia dele. A companhia de Jesus para mim é agradável. Quando ele se sai de perto de mim, que eu não sinto que ele está perto de mim, eu começo a chorar. Eu peço que ele fique por perto de mim. A vida inteira ele estava perto de mim, eu não sabia. Agora que eu sei, agora eu choro por ele. Eu peço mesmo, meus amores, não vou mentir pra vocês. Eu peço mesmo, Jesus. Quando eu sinto a ausência dele, eu chamo ele pra vir pra perto de mim. Qual é o sentido que faz viver nessa vida sem a presença dele? Sem a presença do nosso Pai. Deus nos guarda o quê? Da mortandade, como tem no Salmo 91. Deus nos guarda o quê? Da peste que assola o meio-dia. Deus nos guarda... Meus amores, que proteção é essa? É uma proteção grandiosa, uma proteção maravilhosa. Nós temos o quê? Ele do nosso lado. Então, se eu jamais quero perder Jesus, eu a amo. Tá certo que eu sou pessoas que eu sou falha. Eu não vou dizer, eu sou a pessoa perfeita. Não, meus amores, eu também tenho falha igual vocês. Agora, meus amores, eu sempre peço perdão, sempre peço para ele fazer a vontade dele na minha vida, não a minha vontade, entendeu? Por isso que Jesus, o que? Ama um coração aquebrantado. Por isso que Jesus chega às pessoas, o que? Que são o que? Humildes com ele. Entendeu, meus amores? Aquelas pessoas que querem ter mudança de vida, Jesus me ajuda a mudar. Jesus me dá força pra mim, entendeu, meus amores? Porque pra mim, ter Jesus do meu lado, da forma que ele é, meus amores, é uma honra muito grande ter Jesus do nosso lado. O caráter dele, o amor dele, o cuidado dele. Ele não desagruda de nós, entendeu, meus amores? Agora tem pessoas que viram as costas para ele mesmo. Eu tive 2 sonhos com Jesus. O primeiro sonho eu fiquei corrada, mas o segundo sonho eu já me preocupei. Porque o sonho que eu tive era como se eu tivesse dado as costas para Jesus. E eu disse assim, Jesus, pois tu me abriu os olhos. Se eu tiver feito isso, né? Então, assim, meus amores, eu vou soltar no outro vídeo para vocês esses 2 sonhos, tá bom? Ainda solto os versículos. Vocês curtem, comentem, compartilhem, espalhem a palavra de Deus. Ajuda a levar o ID de Jesus. Entendeu, meus amores? Fui.